Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar um território bem interessante e delicado da psicanálise, que é o chamado amor de transferência. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar o texto fundamental do Sigmund Freud, de 1915, Observações sobre o amor de transferência. Isso, um texto-chave mesmo. Freud, ele encara de frente essa situação, né? Quando a pessoa que está em análise começa a ter sentimentos muito intensos pelo analista. E ele admite, sabe, que lidar com isso, principalmente quando vira uma paixão declarada, é uma das maiores dificuldades técnicas da psicanálise. Certo, vamos explorar isso um pouco mais. Freud, ele já começa apontando que, assim, para quem vê de fora, parece que só tem duas saídas, né? Ou rola alguma coisa entre eles, uma união mesmo, ou então a análise tem que acabar. Mas a perspectiva psicanalítica é outra, certo? Exatamente, o ponto de partida do Freud é, deslocar o foco. Ele argumenta que esse amor ele não surge primeiro por causa das qualidades do analista, entende? É a própria situação da análise que induz isso. É um padrão que tende a se repetir. Freud até comenta de pacientes que se apaixonam por um analista atrás do outro. E aí que a coisa fica mais complexa, porque entra a questão da resistência ao tratamento. Como que Freud conecta esse amor tão forte com a dificuldade de avançar na análise? Esse é um ponto crucial, né? Muitas vezes essa declaração de amor aparece justamente quando a análise está chegando perto de conteúdos de memórias, sabe? Que foram reprimidos e são bem dolorosos. A resistência, que é essa força que meio que luta contra a melhora, ela se aproveita de um sentimento que talvez já exista ali, sabe? E inflama ele. Para quê? Para tirar o foco do trabalho analítico, para proteger aquele material reprimido e, claro, para colocar o analista numa saia justa, né? Às vezes a pessoa até fala, já tô curada, só para não ter que mexer nisso mais fundo. Entendi. Então, se a pessoa se declara para o analista, o que ele faz? Freud descarta as duas opções óbvias, né? Responder ao amor ou simplesmente dar uma bronca moral. Essas duas saídas parecem não levar a lugar nenhum para o tratamento, pelo que ele diz. Correto. Ceder, Freud fala que seria um triunfo por paciente, no sentido de atuar o impulso, o acting out, né? Mas seria uma derrota para o tratamento. Por quê? Porque impediria a elaboração psíquica. Quer dizer, impediria o processo de realmente entender e trabalhar aquelas emoções e de onde elas vêm ali na terapia. Por outro lado, reprimir, dar lição de moral, isso seria totalmente anti-analítico, ignoraria um material riquíssimo que acabou de surgir. Além de ser ineficaz, né? Paixão não se combate com sermão. E ainda pode gerar ressentimento. O Freud até compara. É como invocar um espírito e depois fugir dele assustado. Então tá, se não é para ceder e nem para reprimir, qual é a alternativa que Freud propõe para lidar com essa situação tão carregada? A proposta dele é a abstinência. Mas olha, isso não significa ser frio ou privar a pessoa de tudo. Significa que o analista precisa recusar aquela satisfação direta que a paciente está buscando ali. A ideia é manter a necessidade e o anseio, como diz Freud, como a força motriz, o combustível para o trabalho analítico continuar. O amor de transferência é mantido, sim, mas é tratado como algo irreal. Não irreal no sentido de que o sentimento não existe, claro que existe, mas irreal no sentido de que aquela relação, analista-paciente, não é o lugar para ele se realizar concretamente. É material para análise, entende? Não um roteiro para a vida real dos dois. E a honestidade do analista aqui é fundamental. Qualquer tipo de dissimulação, de fazer de conta, mina toda a confiança e o processo. Isso me leva a pensar naquela discussão que Freud faz sobre a natureza desse amor. Se ele é genuíno mesmo, ou se é só um produto da análise, um artefato. Sim, ele entra nessa discussão. E a conclusão dele é que não dá para negar o caráter de amor genuíno como vivência afetiva. Ele reconhece que é provocado pela situação analítica, que é intensificado pela resistência, que repete padrões infantis, mas para o Freud isso é típico de toda paixão, não só dessa. O sentimento é real na sua força, na sua intensidade para quem sente. A questão para análise não é dizer se é válido ou não, mas sim entender a função dele ali, naquele contexto. É preciso reconhecer a natureza dele, muitas vezes compulsiva, ligada ao passado, e como ele se manifesta naquela relação específica com o analista. O que nos joga direto na questão da responsabilidade, né?
a responsabilidade enorme que o analista tem nessa dinâmica toda. Totalmente. A responsabilidade é toda do analista. Foi o tratamento que ele propôs, que criou essa situação específica. Então, ele não pode, nem ética, nem tecnicamente, tirar vantagem pessoal disso. O objetivo tem que ser sempre ajudar a pessoa a entender, a elaborar essas fixações antigas, a lidar melhor com o princípio do prazer, sabe? Para ganhar mais liberdade na vida afetiva dela, na vida real, fora do consultório. Freud usa uma metáfora forte, né? Diz que é como lidar com energias explosivas. Exige o mesmo rigor, a mesma cautela de um químico ou de um cirurgião. É um trabalho muito delicado. Então, para a gente ir amarrando as ideias, o amor de transferência é esse fenômeno bem complexo, um sentimento que é sentido como muito genuíno, mas que é ativado pela própria análise e muitas vezes usado pela resistência. E a chave do manejo não é nem agir sobre ele, nem simplesmente reprimir, mas sim analisá-lo com muito cuidado. Perfeito. O manejo exige do analista essa neutralidade, essa abstinência que falamos, e um foco constante no objetivo terapêutico, que é desvendar as raízes inconscientes desses afetos. O que parece ser um obstáculo enorme pode se tornar, nas mãos de um analista experiente e ético, uma ferramenta muito poderosa para a transformação psíquica. Ficou essa reflexão, né? Como um sentimento que parece tão presente, tão real, pode ser ao mesmo tempo um eco tão forte do passado e, paradoxalmente, um caminho para uma liberdade maior no futuro. E o equilíbrio delicadíssimo que o trabalho analítico exige para conseguir navegar essa dinâmica tão intensa.